Ou seja, Jota, é um jogo perigoso onde o Atlético é amplo favorito. Acho que legal. dá pra dizer os dois. Óbvio que há um favoritismo do Atlético, né? Se a gente for analisar peça por peça, o Atlético tem um time muito melhor do que o Maringá, mesmo que precise rodar alguns jogadores. Eu não acho prudente hoje rodar por rodar, né? Descansar os jogadores pensando no final de semana, eu não acho prudente. Acho que o Atlético tem que ir com o que ele há de melhor sem expor ninguém ao risco, né? Para evitar o que aconteceu no final de semana contra o Cruzeiro, de algum jogador que não está 100% acabar tendo algum tipo de problema. Mas, evidentemente, o Atlético é favorito. Vai ter um adversário difícil pela frente, o Maringá, a gente falou isso antes do primeiro jogo e a gente repete hoje. Um time que faz uma grande temporada, um time que tem um técnico que está lá há muito tempo e que vai ser um adversário difícil de novo para o Atlético, provavelmente mais uma vez. Um time que se defende de uma maneira muito diferente do que a gente está acostumado, né? Por conta dos encaixes individuais muito bem definidos no campo todo. Então você vê o zagueiro do Maringá, se o atacante do Atlético vier buscar a bola no meio campo, ele vem junto lá no meio campo. Então é um time que parece que está muito desorganizado, muito bagunçado. E de fato ele fica bagunçado esteticamente, né? Na hora que a gente está vendo o time. Mas está normalmente todo mundo marcado. Então é difícil você sair desse tipo de marcação. Você vai depender muito da iniciativa individual, né? Dos seus jogadores ganharem os duelos. Você dá um drible, por exemplo, a marcação do outro time ela se desmonta. Porque aí um tem que sair do que está marcando, aí sempre vai ter um jogador, sempre passa a ter um jogador livre a partir do momento que você consegue esse desmarque. Mas enfim, o jogo acho que vai ser difícil para o Atlético, principalmente até sair o primeiro gol. Depois que você sai na frente, se você conseguir sair na frente, você baixa um pouco a adrenalina, você obriga o adversário a jogar um pouco mais, e aí você tem espaço para contra-atacar, para usar um pouco mais a sua transição e definir a classificação. Vamos ver o que o Cuca vai fazer na lateral esquerda, né? David Rubens, não? Eu também acho que sim. O Igor até ignorou a possibilidade do Caio Paulista, né? Eu não descartaria o Caio Paulista pelo problema no meio campo, né? Pela falta de outro jogador mais confiável no meio campo, eu não descartaria totalmente o Caio Paulista. Eu acho que o Júnior Alonso, o Igor até falou que é algo pouco provável, eu também acho que é bem pouco provável que o Júnior Alonso vai jogar na lateral esquerda. Mas enfim, eu não me surpreenderia tanto se for o Caio Paulista na lateral e o Rubens jogando no meio ali com o Alan Franco. Pode falar, Rafa. Não, eu ia falar dos volantes. Não, porque eu ia continuar esse assunto do Caio Paulista, porque assim, vamos lá. Com todo respeito ao Maringá, a gente sabe que o Atlético hoje tem um desafio importante, mas vocês não gostam da palavra obrigação, mas com todo respeito... Você é o amplo favorito. O Atlético hoje é favoritaço para conseguir a sua classificação, não há dúvida nisso. Mas o Maringá, dos adversários que o Atlético vai ter na sequência da temporada, cara, ele é o mais fraco. Se o Caio Paulista não servir para hoje... Quando é que ele vai servir? Tem o Cienciano semana que vem. Mas o Cienciano seria o último, né? Aí a gente tá falando aí depois de uma oitavas de final de Copa Sul-Americana, que seria mais difícil, né? Já que a gente nem sabe também quem seria o adversário do Atlético. Mas o Maringá é um time da segunda divisão do futebol brasileiro. Não tem como a gente não imaginar um Atlético hoje tentando também se preservar um pouquinho, focando no próprio Campeonato Brasileiro. Então, se o Caio Paulista não serve pra hoje, gente, honestamente, fica difícil aceitar que ele vai ter futuro. Vamos ser sinceros, que entre Caio Paulista e Rubens, o Rubens está muito na frente do Caio Paulista. Até o Rubens no meio campo. Então, mas na verdade, o comparativo é do Caio Paulista com o Gabriel Menino e o Patrick, o Fausto Vera. Exatamente, é exatamente isso. Mas o Caio Paulista, pra vocês, então, comparado a esses, não tá atrás de todos, quase empatado ali com o Patrick? Tá, gente, e tá na cabeça do Cuca também. Eu ia falar dos volantes. O Henrique colocou o Fausto ali, mas o Iguinho até trouxe outros na frente dele, eu concordo com o Iguinho. Pra mim, o Alan Franco, o Fausto, foi a terceira opção ou quarta opção no Clássico. O primeiro a entrar foi o Patrick, depois Gabriel Menino, Gabriel Menino primeiro, depois Patrick e depois Fausto Vera. Então, eu acredito que jogará hoje ou Alan Franco e Patrick, por ter entrado para dar mais sustentação ao meio campo, ou o próprio Gabriel Menino, que já treinou ontem e parece que aquele pisão no tendão não vai ser um problema, contra um time que vai se defender mais e o Galo precisa um pouco mais de qualidade técnica e ele pode pensar no Gabriel Menino. Então eu acredito na primeira opção Patrick e depois Gabriel Menino. Fausto Vera para mim é a terceira opção. Acredito que o Rubens, como vocês dizem, o Rubens, eu não tenho quase dúvida nenhuma que ele vai ser o lateral hoje. Se o Caio entrar, também me surpreenderia. Eu concordo com você. Fausto Vera
É a última opção, gente. No Clássico, ele foi a última da última da última opção. E a questão de jogar com o time titular, o cenário ideal é fazer um 2-0, por exemplo, no primeiro tempo, que no intervalo você tira 3, depois com 20 minutos do segundo tempo você tira mais 3. Mais 2. Mais 2 jogadores. Se Deus quiser, não vai ter nenhuma concussão, não, é porque é a única opção. Mas aí você tira mais 2 jogadores. E pensando também no Cuca, é um jogo decisivo que você não tem muito margem para ficar poupando. E pensando no Cuca, que é um cara que não dá muita brecha para isso, em muitos momentos ele poderia ter poupado, eu acho, um pouco mais, ele não poupou. Num jogo desse, não vejo ele tirando ninguém desse jogo.